Bom, então, rapidamente, eu queria dizer, né, como que surgiu a questão da homeopatia nessa região, né, aqui no Canto do Quiriguaçu, mais especificamente em Laranjeiras do Sul. Tudo isso foi estruturado através de um programa maior, que é o projeto Leite Orgânico, né, que estava sendo pensado para 10 municípios do território da Canto do Quiriguaçu. Tem uma estrutura grande, né, um laticínio, para beneficiamento de até 20 mil litros de leite por dia. Está inacabado, né? Então, esse era o nosso panorama, né? Construído pelas organizações da região. Chegamos a produzir lácteos orgânicos, né, lácteos agroecológicos. Aí na foto vocês estão vendo queijo, requeijão, iogurte de frutas nativas, iogurte de morango. E esse coletivo, né, que era o Grupo Gestor do Leite Orgânico, era composto por diversas entidades, entre elas a Cooperativa Agroindustrial 8 de Junho, que é a Cooper Junho, que sediava toda essa estrutura, o CEAGRO, que é o Centro de Capacitação e Desenvolvimento em Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, a Rede Ecovida, a Universidade Federal da Fronteira Sul e outros parceiros estratégicos, como as outras universidades e Emater. Então, nós traçamos algumas linhas de ação desse projeto Leite Orgânico na região, onde se destacava o manejo ecológico de pastagens pelo sistema PRV, a sanidade animal com o uso da homeopatia e fitoterapia, né, trabalhamos com os dois, só que 90% com homeopatia, 10% com fitoterapia. E também a questão da compensação da flutuação estacional de volumosos, né? Então, no caso da produção de silagens e fenos no sistema também agroecológico. A homeopatia, né, a gente já trabalhava, existiam algumas ações, capacitações com os produtores, principalmente na produção de nosódios, porém, em 2013, a gente conseguiu dar um salto muito grande. Né? Então, esse projeto Leite Orgânico recebeu um prêmio da Nestlé no valor de R$100 mil. É isso mesmo, ninguém está... A Nestlé financiou, dentro de um assentamento de reforma agrária, um laboratório de homeopatia e acompanhamento de produtores agroecológicos. Então, nesse período, a partir de 2013, foi implantada essa estrutura e foi feito esse acompanhamento. Esse acompanhamento, a gente usava os medicamentos e mandava os resultados para a Nestlé, né? Então, eles receberam todos esses dados. Nessa mesma época, né, nós tivemos 2 turmas formadas em Rio Bonito, né? O professor Alexandre, né, deu aula no curso, né, participou dessa formação, junto com o colega Márcio. Foram formados 114 homeopatas na região, né, que é um número expressivo. Né? Então, eu estou mostrando para vocês que onde surgiu, onde chegou e onde está. Né? Além disso, nós tínhamos também as ATERs, né, convênios de ATER do INCRA, na região, onde o CEAGRO chegou a ter 30 técnicos a campo. Então, foi um momento de uma grande massificação no uso da homeopatia e da agroecologia como um todo. Então, chegamos a ter mais de 100 produtores em transição, mais de 20 produtores certificados. Né? Então, esse foi o nosso auge. Conseguimos essa massificação. No uso da homeopatia, um dos levantamentos que nós fizemos, tinha mais de 300 produtores utilizando as homeopatias produzidas nesse laboratório. E aí, como estamos agora na região? Né? Alguns homeopatas formados na região continuam atuando nas suas comunidades, nas suas localidades. Muitos produtores, daqueles que eram trabalhados durante o convênio de ATER, continuam, né, trabalhando com homeopatia, vão até o laboratório, procuram os técnicos e continuam esse trabalho. Né? Ou seja, então, a gente conseguiu chegar num auge, né, e nem tudo se perdeu, muito se mantém. E a homeopatia ela transpassou os interesses pela agroecologia ou a certificação orgânica. Né? Então, ela vai bem além disso. O que a gente está tendo são grandes produtores convencionais, buscando, porque é uma alternativa para redução de custos e eficiência na produção. Atualmente, né, então, faz 2 anos que eu estou na Emater, né, então a gente está fazendo esse trabalho também na região de Laranjeiras do Sul.
através do projeto estratégico Leite Competitivo Sul, Leite Competitivo Sul Cantu. Tá? Então, o projeto estratégico não está, né, no seu escopo o trabalho com homeopatia, mas quando a gente fala em controle estratégico de carrapatos, controle estratégico e monitoramento de mastite subclínica, é nesse lugar que a gente encaixa esse trabalho com os produtores. O público são produtores, pequenos produtores, assistidos pelo projeto, então, que flutua de 30 a 200 litros por dia, né, produtores que têm sua margem de lucro pequena, estão ali apertados, tentando se manter na atividade, e esses geralmente vêm buscar a homeopatia, a maioria das vezes porque ouviu de algum outro vizinho que já utilizou, teve resultados, né? Esse é um trabalho que a gente sempre faz. Nós elaboramos um vídeo, né, com depoimento dos produtores, né, que já apresentei algumas outras vezes, e esse vídeo também é uma coisa que fomenta bastante o interesse de outros produtores. Então, sempre que a gente faz uma capacitação, a gente tenta levar algum produtor que já está utilizando para participar também do evento. Antes de dar entrada no uso da homeopatia num produtor, primeiro a gente coloca, no mínimo, 8 horas de capacitação grupal. Tá? Então, é o momento do olho no olho, vamos conversar, a homeopatia é isso, vamos usar assim, o foco é esse, porque senão a gente acaba queimando uma ferramenta muito importante. Né? Se você simplesmente chega com o tratamento homeopático e deixa, não acompanha e não fala na cabeça da pessoa bastante, ela acaba que usa errado, ou alguma coisa acontece e se perde uma ferramenta. Então, bases e princípios da homeopatia, utilização da homeopatia nos animais e os métodos de preparo de nosódios e manipulação de matrizes homeopáticas. Então, sempre que eu preciso, né, o laboratório também ele cede matrizes, que eu pego, levo para os produtores, e os produtores começam a trabalhar com a homeopatia em suas propriedades. Alguns registros, né, desses eventos. Após essa capacitação grupal, né, a gente dá início no acompanhamento individual. Então, os produtores do projeto estratégico são visitas mensais ou bimestrais, né, já agendadas, com o compromisso de, quando a gente vai fazer a visita, o produtor dá o retorno de como que está a evolução do uso do medicamento. Que isso é uma coisa importante, né, trabalhar com a mudança de percepção do produtor na propriedade. Ele começa a ver, observar e relatar essas informações. Bom, basicamente era isso. Obrigado.